Olá pessoal, olha eu aqui novamente em mais uma oportunidade para conversar com vocês sobre estilo de vida saudável. E desta vez eu escolhi falar sobre lazer. Será que nesta quarentena vocês têm dedicado parte do tempo de vocês para fazer alguma atividade de lazer? Mas antes vamos refletir, o que realmente é lazer? Na minha concepção, lazer é toda atividade que eu faço no meu tempo livre, sem obrigação nenhuma e que me traz alguma sensação de prazer. Então vamos pensar aqui juntos? O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Me traz alguma sensação de prazer? Se sim, então com certeza é lazer. E o lazer ele pode ser dividido em lazer individual, que é aquele que eu faço sozinho, sem depender de ninguém. Portanto, é muito mais simples de ser praticado, até porque eu também já sei do que eu gosto. E o lazer coletivo, que é aquele feito com duas ou mais pessoas, que é o que eu quero focar. Pois existem estudos que apontam que pessoas que praticam atividades de lazer junto se tornam pessoas muito mais próximas e muito mais unidas. Elas melhoram o seu vínculo afetivo. E quando essas atividades envolvem as crianças criam memórias afetivas tão positivas que elas jamais esquecem e essas memórias ajudam na sua formação e desenvolvimento. Olha só que interessante. No início do vídeo eu também expliquei que o lazer proporciona prazer para a gente. E tudo que proporciona prazer no nosso organismo estimula a produção de hormônios, como por exemplo a serotonina e a dopamina, que aumentam a nossa sensação de bem-estar, deixando a nossa saúde emocional muito mais saudável. Um outro ponto interessante do lazer é que ele estimula nosso cérebro a raciocinar de uma forma mais descompromissada, de uma forma diferente, e isso torna o nosso cérebro muito mais eficiente. Olha só quanta coisa bacana! Portanto, eu já dei muitos motivos para você praticar lazer e agora eu quero dar algumas dicas de lazer coletivo para você fazer aí com quem está em quarentena com você. O primeiro é você pensar se você tem algum jogo de tabuleiro aí esquecido na sua casa. Se você tem, é uma ótima oportunidade de você começar a usá-lo novamente. Se você não tem jogos de tabuleiro, não se preocupe, pois existem aqueles jogos clássicos que todo mundo já brincou ou já ouviu falar pelo menos. E os dois primeiros aqui que eu quero citar são jogos que inclusive dá para fazer online em videoconferências. O primeiro é a Forca, que inclusive existe até aplicativos gratuitos que ajudam você a brincar. E também tem o famoso Stop. O Stop ele pode ser praticado daquela forma tradicional escrita ou verbal, onde simplesmente se escolhe uma letra e aí você pode falar para as pessoas falarem objetos, frutos, todo fruta, o que você quiser daquela letra. Inclusive no Stop, você consegue envolver crianças de uma faixa etária menor no caso do verbal. Mesmo que elas não saibam escrever, você pode falar para elas falarem, por exemplo, uma fruta com a letra C, e isso vai ajudar ela a conhecer melhor as palavras e o alfabeto. Uma outra dica interessante que eu fazia nos meus tempos de aula em escola é que eu passava para os pais uma tarefa de determinado tempo do ano eles relembrarem com os filhos as brincadeiras que eles faziam quando eram crianças. Então eles explicavam essas brincadeiras para os filhos e faziam juntos. Eu recebia feedbacks muito positivos, pois os pais falavam que melhorava muito o relacionamento deles com os filhos. Pois também já é comprovado que as crianças adoram fazer atividade junto com os adultos. Olha só então quantos motivos você tem para praticar as atividades de lazer. E eu quero finalizar aqui falando uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: lazer é coisa séria, pratique. O lazer, além de proporcionar tudo isso que eu falei de benefício, ele com certeza vai tornar a sua quarentena muito mais divertida, suave e vai ajudar a passar o tempo. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.